Você tem segurança na efetuação das operações básicas da matemática? Ou ainda, você é aquele tipo de pessoa que acredita que, para ter domínio das operações matemáticas, você não precisa de muito domínio na gramática, na linguagem corrente? Por exemplo, você percebe realmente, essa é a pergunta final, aqui para gente iniciar, para nós iniciarmos. Você percebe realmente todos os aspectos ou detalhes das operações do processo de efetuação das operações básicas da matemática? Por exemplo, na efetuação de potências, o tempo da fala estabelece a diferença da efetuação. Vejamos, eis alguns exemplos para que a gente entenda o que acontece. No primeiro e segundo exemplo, nós temos aqui o menos 2 elevado à terceira. No primeiro exemplo. E no segundo exemplo, menos 2 elevado à terceira. Então, se você quisesse passar essa mensagem para alguém, sem escrever de que forma o receptor, o ouvinte, imaginaria a operação. Então, você pergunta a ele, menos 2 à terceira, quanto é? No primeiro exemplo. E no segundo exemplo, você vai perguntar também, menos 2 à terceira, quanto é? O menos 2 à terceira e o menos 2 à terceira aqui, eles são diferentes porque, no primeiro exemplo, a potência é negativa. E no segundo exemplo, a base da potência é negativa. Então, se você for efetuar o primeiro exemplo, veja o que acontece. Menos, você vai repetir o menos e efetuar a potência. 2 vezes 2 vezes 2. E o resultado é menos 8. Se você for efetuar a segunda, você vai efetuar da seguinte forma. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí você lembra da regra que diz que se a base da potência for negativa, mas o expoente for ímpar, não há alteração do sinal. Então aqui veja, se você fizer o jogo de sinais, você vai justificar isso, você vai comprovar essa regrinha. Menos com menos mais e mais com menos menos na multiplicação. E aí você multiplica normalmente. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Já nos exemplos seguintes, no terceiro exemplo e no quarto exemplo, você tem a regrinha do expoente par. Então, quando a base for negativa, mas o expoente for par, o resultado terá sinal positivo. Vamos ver? Vamos comprovar? Então, aqui no primeiro exemplo, a potência é negativa, portanto, você vai colocar, somente repetir o sinal, e efetuar a potência, que é 3 ao quadrado. 3 vezes 3. E isso dá menos 9. No quarto exemplo, você tem a base negativa, menos 3 ao quadrado. Então, você tem menos 3 vezes menos 3, ou seja, o menos 3 multiplicando ele mesmo duas vezes. E aí você tem um jogo de sinais menos com menos, mais, que você não escreve. E 3 vezes 3, 9. No quinto e no sexto exemplo, de novo, a mesma regra. A potência de expoente par. Portanto, eu devo observar a base. Se ela for negativa e o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Vamos justificar isso efetuando pelo conceito. Então, menos 2, no quinto exemplo, a potência é negativa, portanto, eu vou repetir o sinal negativo e efetuar a potência. Então, 2 à quarta menos, eu já repeti aí, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E eu tenho aqui menos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Vamos lá, sexto exemplo. Aqui nós temos menos 2, que vai multiplicar ele mesmo 4 vezes. Então, vezes menos 2, vezes menos 2. E aqui nós temos a regra de sinais, que nós vamos efetuar simplesmente, nós não vamos usar nenhuma propriedade ainda para justificar o resultado. Menos com menos, mais com menos, menos na multiplicação,
E menos com menos, mais. Então o resultado é positivo, eu não vou escrever. E agora eu vou efetuar a multiplicação normalmente. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Agora nós vamos repassar isso aqui, só que prestando atenção no tempo, como estabelecer a diferença no tempo da fala. Ou seja, agora sim, sem escrever, o receptor iria entender perfeitamente a que tipo de operação você está pedindo dele. Veja só, no primeiro e no segundo exemplo não tem diferença. Eu vou me deter no terceiro e no quarto exemplo. No terceiro exemplo, você tem a potência negativa, portanto, você vai falar. Olha só como você vai falar para o receptor, sem escrever, para o receptor efetuar. Você vai dizer menos, você vai dar um tempo na fala, e depois você vai dizer 3 ao quadrado. Ele vai entender que é menos, e que esse menos está esperando o resultado do 3 vezes 3. 3 ao quadrado. Observe agora no quarto exemplo. Menos 3. Aí é que vem o intervalo, a interrupção da fala, e depois vem o quadrado. O receptor vai entender que o menos 3 é que está ao quadrado, que é menos 3 vezes menos 3, 9. Agora eu vou falar sem falar, eu vou falar pausando no momento certo. Observe, terceiro exemplo. Menos 3 ao quadrado. Então é menos 3 vezes 3. Agora no quarto exemplo. Menos 3 ao quadrado. Você observou? Vamos novamente. Vamos repetir isso no quinto e no sexto. Menos. Aí você sai do seu caderno, da sua mesa que você está estudando, vai tomar um lanche, volta, e aí você termina de falar a operação. 2 à quarta. Então, novamente, menos, pausa, 2 à quarta. Então, ele entendeu que o menos está esperando a operação menos 2 à quarta. Olha aí, repare no sexto. Menos 2. Pausa. A quarta. Então, olha, menos 2 a quarta. Então, é o menos 2 que está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Você percebeu que agora ficou claro no tempo da fala a operação? É claro que quando o expoente é ímpar, isso aí não é perceptível. Mas quando o expoente é par, perfeitamente receptível. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.